Podemos, então, fazer o estudo da coesão. Coesão é o processo, é o conjunto de recursos coesivos que objetiva tornar o texto conciso. Então, nós estudaremos tudo aquilo que norteia o processo de coesão. Antes, eu quero diferenciá-la de concisão. Concisão é o resultado, é o ato de dizer a mesma coisa com o menor número de palavras. Então, cuidado, coesão é processo, concisão é resultado. As duas coisas são parecidas, são próximas, são pares, mas não são idênticas. Coesão é o processo utilizado para tornar o texto conciso. Os dois são antônimos de prolixidade. Coesão e concisão são antônimos, são o contrário de prolixidade. A prolixidade é o ato de dizer a mesma coisa com o maior número de palavras. Vamos analisar junto comigo esse exercício. Eu estou a querer vislumbrar a possibilidade de vir a vivenciar a intensidade do ato de amar. Então, olha, é um texto que se fica meio nebuloso, ele é prolixo por natureza. Se eu lhe pedisse para trocar eu estou a querer rapidamente, para você me dizer a mesma coisa usando o menor número de palavras, o que você pode usar? Isso, quero. Exatamente. Quero diz a mesma coisa que eu estou a querer, certo? Você não imagina quantos inúmeros processos coesivos de referência você passou durante sua vida para chegar nessa resposta e dizer quero. Você pensou assim, olha, eu estou a querer, eu, pronome substantivo, porque ele não está acompanhando outro substantivo, então ele é pronome substantivo, ele é pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ele está na primeira pessoa do singular, eu fala de mim, portanto, primeira pessoa, certo? Aí você foi lá e pensou, estou, estou a querer. Então, como querer está no infinitivo, o estou é o verbo auxiliar e querer é o verbo principal. Muito bem. Então, estou, é o verbo auxiliar estar, ele está no presente do indicativo, eu estou, tu estás, ele está, e ele está na primeira pessoa do singular. Muito bem. Estou a querer, esse azinho só está compondo a locução verbal, beleza, essa preposição. Querer é o verbo principal, eu sei que ele é o verbo principal porque ele está no infinitivo. Os verbos principais sempre estão em formas nominais do verbo, ou infinitivo, ou gerúndio, ou particípio. Então, olha que interessante. Quando você troca eu estou a querer por quero, você trocou 4 por 1. Então, você foi conciso, porque o resultado é que antes você tinha 4 para dizer a mesma coisa que agora você diz com um vocábulo só. Então, você foi conciso, mas você só foi conciso porque você foi coeso, você usou os recursos coesivos. Você pegou o verbo principal querer, conjugou na pessoa do pronome eu, no tempo e no modo do verbo auxiliar, estou. Então, você conjugou eu quero, e você tirou o eu, porque ele é expletivo, quero. Quero é a mesma coisa que eu estou a querer. Ou seja, quero é um vocábulo que está no presente do indicativo, na primeira pessoa do singular, e ele é mais coeso, ele é mais conciso do que eu estou a querer. Pode fazer o exercício 17, então. Ficou fácil, hein? O texto é prolixo? Certo, é o gabarito. Trocar esse texto por quero amar tornaria o texto conciso? Certo, é o gabarito. A concisão usa recursos da coesão? Certo, é o gabarito. Tudo certo. Pode fazer o exercício 18. Vamos ao gabarito. A respeito da redação de expediente, julgue o item que se segue. Um texto conciso deve ser redundante, com repetições de ideias? Falso é o gabarito. Exatamente o contrário. Faremos agora o estudo da base chamada formalidade. Observe o slide. O texto oficial deve ser formal. Por isso, o fecho formalmente especifica uma despedida. Você sempre vai utilizar respeitosamente do cargo inferior para o cargo superior. Então, o assistente escrevendo para o seu chefe, ele usa respeitosamente. Mas, como a administração pública e a redação oficial na administração pública se pauta pelos princípios da cordialidade e da polidez, e esses princípios devem nortear igualmente os atos e comunicações oficiais, é importante que você saiba que, mesmo quando um superior escrever para o seu inferior hierárquico, ele vai usar um fecho. Ele vai usar o fecho atenciosamente. Lembrando que o fecho é sempre seguido de vírgula. Então, respeitosamente do inferior para o superior.
Os iguais hierárquicos, chefe para chefe, assistente para assistente, atenciosamente. E do superior para o inferior, atenciosamente também. Certo? Então, toda a redação oficial, essas pautadas no padrão ofício, elas têm o fecho respeitosamente ou o fecho atenciosamente. Esses fechos, eles aparecem antes da assinatura, antes do cargo e do nome da pessoa que está mandando o documento, esse fecho ele é uma forma de formalidade, ele endossa a formalidade da redação oficial. O jeito como a gente começa uma redação oficial, senhor deputado, excelentíssima senhora presidente da República Dilma Rousseff. Então o jeito que a gente começa uma redação oficial também demonstra esta formalidade. Faça o exercício 20. Vamos à correção. Julgue o item seguinte a respeito da redação de correspondências oficiais. Formalidade e uniformidade são características da redação oficial, daí a importância do uso do padrão culto de linguagem. Se você marcou certo, acertou o exercício. Então, olha, tem que se usar o padrão culto da linguagem, porque a formalidade e a uniformidade elas são características da redação oficial. Espero que você esteja com a sensação, já no 20º exercício, já com um pouquinho desse curso transcorrido, de que acertar questões de redação oficial não é difícil. Basta que você se dedique a um estudo e você vai observar que são bem próximos os conteúdos dentro dessa mesma área chamada redação de comunicações oficiais. A gente tem a sensação, às vezes, de ter uma questão repetida, mas elas são um pouquinho diferentes, mas todas pautadas nos manuais oficiais de redação. Pode fazer o exercício 21. Vamos à correção. Então, ele cita um trecho do Manual da Presidência, que a gente já abordou aqui, e a banca pergunta. A linguagem formal é requerida na redação oficial como forma de se denotar impessoalidade e transmitir informações com clareza. É claro. Certo, é o gabarito. Letra B. Termos empregados na linguagem técnica, bem como expressões da oralidade. Pode ter oralidade em linguagem técnica? Não. Então, eles devem ser evitados em textos oficiais, uma vez que nesses textos a compreensão e a formalidade são requisitos primordiais.